Bem, prosseguindo então os nossos trabalhos, falará agora um conhecido nosso que dispensa maiores apresentações. O juiz Anderson Furlan Freire da Silva é juiz federal da 5ª Vara Federal de Maringá, mestre em Direito pela Universidade de Lisboa e Universidade Federal do Paraná e doutorando em Direito pela Universidade de Lisboa. Ele recebe sempre os maiores elogios dos professores portugueses e pelo seu trabalho, pela tese de mestrado que ele apresentou, que eu tive o prazer de ler. Ele foi bondoso, me mandou uma cópia da tese um dia que eu estava desesperada, não sabia o que fazer com a minha. Então, já sem mais delongas, eu passo a palavra ao Dr. Anderson para expor. Boa tarde a todos. Queria agradecer inicialmente a Cláudia, não só pela apresentação, mas pela amizade. E quando ela recebeu o meu trabalho lá, que eu enviei para ela, quando ela estava desesperada, ela percebeu que se eu tinha tirado alguma nota, com certeza a nota dela seria muito melhor e mais fácil para dar o trabalho. Agradeço também a Imagens pela gentileza do convite. É sempre difícil falar para os colegas e eu sempre tenho, não a impressão, mas a absoluta certeza que eu sei bem menos do que cada um que está aí na condição de ouvinte, que poderia muito bem estar aqui na condição de orador, razão pela qual eu vou tentar ser, na medida das minhas limitações, ser simples. Não tenho, assim, talvez conteúdo suficiente para falar, como a professora Paula, a Cláudia, que acabou de defender a dissertação de mestrado, até porque também a regulação econômica do meio ambiente revela, na sua faceta regulatória, na votação dos projetos de lei, algo também muito simples. Como eu vou mostrar para vocês em 2 vídeos que ele vai colocar para a gente, como os parlamentares analisam a questão da regulação do meio ambiente e a importância que eles dão a esse tema. A reserva legal é uma expropriação da propriedade privada e eu, que sou proprietário rural, ainda tenho responsabilidade pela conservação daquela reserva legal. Então são coisas que não tem sentido, mas tudo isso passou pelo bem da defesa do chamado meio ambiente. É como se você que mora na cidade, você compra um apartamento de 100 metros quadrados e a prefeitura diz para você só pode usar 20 metros quadrados, o restante você tem que deixar para as baratas, para os lagartos, para os bichinhos que tem dentro de casa. Floresta. A reserva legal é uma expropriação da propriedade privada. Então, como Produção de alimentos é tão importante ou mais do que você preservar o meio ambiente. Slide. Então, como vocês podem perceber, apesar de tantas construções teóricas, quando a situação regulatória chega no parlamento, onde as posições políticas ideológicas vão se confrontar, as questões mais complexas são reduzidas, assim, em termos bastante simples, que a gente consegue entender e trabalhar com elas depois. Mas o que eu quero trazer de contribuição para vocês sobre a análise econômica do direito e nessa vertente da regulação econômica e do meio ambiente principalmente trazer aquilo que o Gary Becker chama da abordagem econômica. Ou seja, convidar vocês para fatos do cotidiano, fatos simples, começarem a exercitar essa abordagem econômica, fazer algumas considerações econômicas sobre os seus atos, sobre a interpretação da realidade, a interpretação de notícias, porque essa consideração econômica, essa abordagem econômica, cada dia mais tem influência, não só nas políticas públicas, mas também na interpretação que nós, juízes, fazemos das políticas públicas. Quero lembrar vocês que há alguns anos foi julgado um caso importante pelo Supremo Tribunal Federal, que era o caso do fiador e o bem de família. Seu fiador poderia ter seu bem de família penhorado quando ele, oferecendo a fiança, era o único imóvel que ele possuísse. E nas discussões e nos votos do Supremo Tribunal Federal, a questão econômica ficou muito evidente.
Não sei se todos os ministros detinham estudos e conhecimento aprofundado da questão econômica, para poder chegar àquelas conclusões, mas havia alguns insights muito interessantes. O próprio relator, o ministro César Peluso, ele disse mais de uma vez que, ao autorizarem a penhora do bem de família, com certeza poderia haver um decréscimo no valor dos aluguéis, porque ficaria menos custoso encontrar fiadores e, portanto, aumentaria a procura por aluguéis. Por outro lado, o ministro Eros Grau também teve um insight e disse o seguinte, falou assim, olha, concordo com Vossa Excelência, mas não podemos esquecer que o mercado é muito inventivo e certamente criará soluções que poderão substituir a possibilidade de penhora do bem único do fiador. Enfim, o Supremo, fazendo do seu jeito considerações econômicas sobre uma lei, uma situação concreta da realidade brasileira, acabou tomando uma decisão autorizando a penhora desse único bem do fiador, mas isso mostra que as considerações econômicas, elas permeiam o nosso dia a dia. O direito e a economia, quando começaram a se entrelaçar, era como aquela verdade que no início ela é rejeitada. Depois de um tempo, não só rejeitada, mas como ela vai ganhando espaço, ela passa a ser ridicularizada. E depois daquele período de ridicularização, atacada com violência, naqueles debates encarniçados da academia, depois de um tempo ela passa a ser aceita como algo óbvio, uma verdade que deveria ser reconhecida muito tempo antes. Na teoria das revoluções científicas, que o Thomas Kuhn usa essa expressão, e demonstra várias situações no decorrer da humanidade onde exatamente isso aconteceu. Algo que era atacado, depois ridicularizado, passou a ser aceito como uma verdade absoluta. E a propósito, hoje, estava lendo no Conjur uma homenagem aos 25 anos da atuação do ministro Marco Aurélio no Supremo Tribunal Federal, e eles colocam lá vários votos do ministro Marco Aurélio que eram vencidos, fragorosamente vencidos, 9-1, 8-2, e agora são votos majoritários. E o artigo cita vários, mas entre eles a questão do crime hediondo e a da prisão do depositário infiel, que o ministro Marco Aurélio era vencido, a posição dele acabou sendo vencedora depois. Mas, enfim, algo que no início pode ser ridicularizado, depois combatido, ridicularizado, pode depois vir a ser aceito como uma verdade. Pois bem, para exercitarmos assim, inicialmente a nossa consideração econômica, abordagem econômica dos processos jurídicos, da regulação do meio ambiente, nós devemos ter instrumentos para poder fazer esse raciocínio. Eu vi que a professora Paula, pelas anotações do André, já tratou de alguns deles, a Cláudia também tratou de outras ferramentas que são importantes para se construir esse raciocínio, e eu vou tratar de mais alguns deles. E para falar bem a verdade, se nós tivéssemos obedecidos o Teorema de Coase, nós teríamos nos reunido antes e dividido a matéria de cada um para não ficar criando essa externalidade negativa para os ouvintes de repassar algumas vezes a mesma matéria. Então, está bem. Começando com alguns fatos, algumas abordagens pouco usuais de uma consideração... eu estou... Vamos lá. Eu acho que é uma boa ideia. Alguns exemplos da realidade onde a gente pode exercitar um pouco da chamada consideração econômica, da abordagem econômica de fatos concretos da nossa vida privada. Por exemplo, todos vocês já devem ter se deparado com cambistas, né? Os cambistas, em muitas sociedades, são considerados atores ilícitos do mercado, né? A lei proíbe a atuação de cambistas. Mas será que realmente os cambistas deveriam ser excluídos desse jogo de mercado? Todos os economistas dizem que não, que os cambistas apenas desempenham uma atividade econômica válida. E o que ele faz é trocar o tempo que ele gastou na fila para comprar o ingresso por aquele valor que o interessado acha que não deve gastar de tempo naquela fila. Ou seja,
A pessoa, quando paga o ágio para o cambista, ela está pagando o tempo que ela não quis ficar esperando na fila. E o cambista, desse modo, consegue otimizar a distribuição de recursos naquele segmento de jogos. E tanto isso é verdade que até em Nova York eles pegaram ingressos que não eram vendidos, alguns teatros, e começaram a vender no centro da Times Square por preços reduzidos, e hoje conseguem uma alocação eficiente de recursos e lotação plena em quase todos os teatros. Porque o custo marginal desses tickets vendidos lá no centro da Times Square é mais barato que os tickets vendidos na porta do teatro. Um outro exemplo, a dos corretores de imóveis. Os economistas de Chicago, certa vez, também se debruçaram sobre os corretores de imóveis e se fizeram a seguinte pergunta: será que os corretores de imóveis venderiam os próprios bens tão bem quanto eles vendem os nossos? E começaram a fazer pesquisas através do sindicato local, com base nas comissões recebidas, e chegaram a uma conclusão muito interessante, que quando os corretores de imóveis vendem o próprio bem, os bens próprios conseguem atingir um valor até 10, 15, 20% mais alto do que quando ele vende os bens dos particulares. E a explicação era muito simples para isso, porque o lucro que ele teria vendendo o bem de um terceiro seria, a comissão, desculpem, seria pequena se ele vendesse o bem por 400 mil ou por 350. Ou seja, aquela pequena diferença de valor do bem do terceiro influenciaria muito pouco na comissão dele, que é de 6%. Já se ele vendesse o bem próprio, é uma diferença muito maior, de 50 para 400, porque ele vai embolsar todo o dinheiro. Então, de acordo com diversas pesquisas, uma análise econômica chegou à conclusão que sim, os corretores acabam vendendo seus bens muito mais caros do que vendem os bens dos terceiros. Um outro exemplo que aconteceu em Israel. Nós vamos ver daqui a pouco entre os princípios econômicos, as pessoas reagem a incentivos. Isso já foi falado várias vezes aqui. Uma determinada escola resolveu multar os pais que atrasavam para buscar os filhos. E com isso, imaginavam que os pais passariam a buscar o filho no horário. Qual não foi a surpresa que os pais, e a escola depois também percebeu, que resolviam pagar o valor de 3, 4 dólares por aquela meia hora a mais que os filhos ficavam na escola e achavam um bom negócio. Porque não precisavam sair correndo do seu trabalho, podiam gastar mais tempo fazendo outra coisa, não terminar mais cedo a aula de tênis. Ou seja, a multa, na verdade, era um preço para o filho ficar um pouco mais na escola, e essa política de tentar impedir que os pais se atrasassem para buscar os filhos por uma multa não funcionou. E a escola teve que rever todo esse procedimento. Um outro exemplo o dos escravos. Parece um senso comum. Se nós dissermos assim, como o escravo não recebe nada, é óbvio, aparentemente, que é muito melhor ter vários escravos trabalhando na produção de um bem do que empregados recebendo salários. Parece óbvio, não é? Mas sobre essa questão, até mesmo Adam Smith já havia percebido que, geralmente, utilizar escravos ao invés de empregados torna o custo do produto maior. E ele explica por quê. Porque o escravo não tem nenhum incentivo para trabalhar. Como ele não pode ter propriedade, o único incentivo dele é trabalhar para comer e descansar. Então ele vai trabalhar o menos que ele pode e comer o máximo que ele conseguir. Essa conjunção de fatores, segundo Adam Smith, e veio a ser comprovado com o tempo, torna o trabalho com os escravos muito mais dispendioso que o trabalho dos empregados. O meio ambiente não era algo que estava assim naturalmente no radar da economia. Não. Se não fosse um problema global, se não fosse um problema que tivesse tomado a agenda política de todos os estados, ou da maior parte dele, seria algo que passaria despercebido pela economia. Mas como foi algo que entrou na agenda política dos países, algo que mexe com a sociedade, algo que chama a atenção dos meios televisivos, das informações, ele entrou no radar da economia, e os economistas passaram, a partir da década de 70 do século passado, a tratar
cada vez mais dos problemas ambientais através de uma perspectiva econômica. Para nós começarmos a fazer esse trabalho, também, nós enquanto juízes, eu vou elencar para vocês, primeiro, alguns princípios da atividade econômica e, segundo, alguns conceitos que são importantes para depois nós construirmos a nossa análise crítica econômica sobre determinada situação jurídica. Se vocês pegarem esses princípios e esses conceitos que eu vou passar a seguir, vocês vão conseguir, inclusive, chegar às mesmas conclusões com base nesses exemplos que eu passei, que os economistas também chegaram. Um primeiro princípio da economia. As pessoas, e a Cláudia colocou isso na apresentação dela, enfrentam trade-offs. As pessoas têm que tomar decisões, fazer escolhas. Não existe o almoço grátis, na expressão comum também dos economistas. Lazer ou estudo? Comprar roupas ou fazer uma viagem? Ter um ambiente poluído ou um alto nível de renda? São escolhas que os indivíduos, que as instituições, que os estados têm que fazer. Um princípio 2. O custo de alguma coisa é aquilo que você desiste para consegui-la. É um outro princípio da economia. A Cláudia também falou do custo da oportunidade. Ou seja, num exemplo banal, um jovem de classe média que resolve passar 5 anos numa faculdade estudando 5 horas por dia. Ele está desistindo de 5 horas do seu dia, esse custo dele, porque o custo não é só valor monetário, tem várias formas de mencionar e mensurar os custos. Ele desiste de 5 horas por dia de lazer, de sono, de uma atividade até remunerada, para ficar na faculdade. Só que ele faz isso objetivando uma carreira um pouco mais promissora, com um nível de salário maior. Então o custo para ele fazer isso é o tempo que ele vai passar na faculdade e também o que ele vai deixar de conseguir. Mas vejam, esse custo não é linear para todas as pessoas. Se nós pensarmos num atleta profissional da NBA, por exemplo, o que ele vai perder cursando a faculdade é muito maior do que ele vai conseguir se terminar a faculdade e abandonar uma carreira de possível sucesso entre os grandes times da NBA. Então é um custo relativo. No caso também, que é clássico, quando enviaram Elvis Presley à guerra. Se pudesse oportunizar, que em caso de defesa nacional isso não acontece, pode acontecer com licenças ambientais, mas não no serviço militar, que é obrigatório. Mas economicamente, se pudesse autorizar Elvis a pagar para continuar nos Estados Unidos cantando, ao invés de passar um ano na Alemanha sem produzir seu conteúdo artístico e vendendo e gerando economia, seria muito melhor para o exército receber aqueles valores do que deixar lá o Elvis encostado no exército. Um outro princípio da economia. As pessoas racionais pensam na margem. O que é a margem? Como o próprio nome diz, as margens são os extremos. E aí nós podemos falar em benefício marginal e custo marginal. O benefício marginal é a diferença entre o custo do produto e o que o consumidor quer e pode pagar por ele. Um exemplo simples. Uma pessoa está no deserto com muita fome e vai comprar uma garrafa de água. Nesse caso, ela vai pagar 12 por essa garrafa de água e o benefício dela será 12. Só que, depois de tomar a primeira garrafa de água, se ela já não estiver com sede e alguém oferecer para ela 12 a mesma garrafa, ela talvez não aceite, porque ela não quer mais pagar 12 por essa garrafa, que é um valor caro. Ela poderia pagar 6. Aí já se consegue medir o benefício marginal dessa pessoa. E o custo marginal? Vejam assim, imaginem uma fábrica de pão, uma padaria. Se ela tivesse 50 funcionários, padeiro, vendedor, paga o aluguel, tem as máquinas, para produzir um pão. Qual que é o custo do pão? É todo que é gasto para produzir esse único pão. Agora, e o custo marginal quando nós tivermos já uma cadeia de 1000 pães? O último pão lá. É claro, vai ser uma fração disso. Isso é o custo marginal. Um outro exemplo. Imaginem um avião. Então, ou no caso do próprio cambista. O cambista comprou 50 ingressos. Ele deveria vender cada ingresso por $100. Vendeu 90 ingressos.
o jogo está começando, tem mais 10 ingressos para vender. Qual é o custo marginal desses últimos 10 ingressos? É zero, porque se ele não vender, ele vai perder. Então, do ponto de vista econômico, qualquer valor que ele venda esse ingresso é melhor do que não vender o ingresso. Esse é o custo marginal daquele ingresso, é zero. Se fosse um avião com 100 lugares, a empresa aérea vendeu 90, aqueles 10 que faltam. Qual é o custo marginal dos 10? Provavelmente o saquinho de amendoim que ela vai comer durante o voo. Então é óbvio que seria muito melhor para a empresa aérea vender aqueles 10 lugares pelo preço que for. Um outro princípio, as pessoas reagem a incentivos. Esse é um princípio fundamental da economia. A alteração do preço faz com que as pessoas alterem o seu comportamento. Preço não só monetário, mas lato sensu. Toda política pública deveria levar em consideração esse princípio. As pessoas reagem a incentivos. Vou citar um exemplo que aconteceu nos Estados Unidos, quando aprovaram a lei que tornava obrigatório o cinto de segurança, que é algo que diz respeito à saúde pública. Imaginem vocês o seguinte, qual é o custo marginal e o benefício marginal para vocês? O custo é tempo e energia, para vocês andarem numa estrada reta, sem cinto de segurança. Vocês podem ver que é um custo pequeno, você numa estrada reta, com pouco movimento, pode andar até com mais velocidade. O benefício é grande, vocês vão economizar tempo, vocês vão economizar energia, vão chegar mais rápido onde vocês querem. Agora, na mesma situação, qual é o custo para vocês dirigirem pela Serra de Curitiba, numa noite chuvosa, sem cinto de segurança na serra? É óbvio que as pessoas serão muito mais cuidadosas, vão demorar mais para chegar. Então, nesse caso, o custo é maior do que o benefício, por isso as pessoas agem mais cautelosamente. E o que isso tem a ver com a lei do cinto de segurança? Um economista chamado Sam Peltzman analisou os reflexos logo após a entrada em vigor dessa lei. Ele percebeu o seguinte, a partir do momento em que todo mundo foi obrigado a usar o cinto de segurança, o número de acidentes aumentou. Apesar de o número de motoristas mortos ter diminuído, o efeito indireto e não previsto pela lei do cinto de segurança foi que mais pedestres morreram. Ou seja, com aquela sensação de segurança, os motoristas passaram a correr mais, com mais segurança para si próprio, é um custo menor. Só que com uma externalidade negativa muito grande, matavam mais pedestres. Aumentou o número de acidentes, aumentou o número de mortes de pedestres. Por isso que a sociedade evoluiu para impor outras formas de controle, como radar, como quebra-molas, enfim, porque apenas o cinto de segurança, que solucionava um problema em relação ao motorista, acabou gerando uma externalidade, um efeito indireto não previsto, que era a morte de pedestre e aumento do número de acidentes. Um quinto princípio da economia. Os mercados são geralmente uma boa maneira de organizar a atividade econômica. Adam Smith, no seu livro A Riqueza das Nações, descreve de forma fabulosa como funcionam os mercados. Ele usa algumas expressões assim que são fantásticas, como por exemplo, não pense você que o pão chega à sua casa ou o leiteiro te entrega o leite porque eles são pessoas benevolentes com você ou gostam de você. Não, eles são movidos pelo imperativo econômico. As pessoas reagem a incentivos. Os mercados, então, desde que sejam livres, conseguem funcionar muito bem e conseguem fazer uma alocação eficiente de recursos, cada um ficando com um pouco daqueles recursos. E aí chegamos no princípio 6. O mercado, todavia, não consegue fazer com que todos tenham uma renda digna. Por isso, o princípio 6 diz o seguinte, às vezes os governos podem melhorar os resultados do mercado. Como assim? A Cláudia tocou num ponto muito importante quando ela falava. O governo precisa garantir a propriedade. Não adianta nada ter um preço alto, com custo baixo, se a pessoa que compra não vai ser obrigada a pagar. Então o Estado garante a propriedade, garante o pagamento. Ele protege o inventor quando estabelece o registro de patentes. Isso é garantir a propriedade. Sem a garantia da propriedade, essa segurança, o mercado não vai funcionar. E uma segunda questão. Muitas vezes, existem falhas de mercado. O mercado não consegue, seja porque um vendedor, ou mesmo um comprador, ou um grupo deles, manipulam o preço, levando para longe do ponto de equilíbrio entre oferta e demanda. Ou ainda,
porque causam externalidades. Nesses casos, pode o Estado atuar. E ele atua de diversas formas. Uma delas, por exemplo, nesse caso que eu falei, dar uma renda digna para todas as pessoas, é através da tributação. Então o Estado estabelece um tributo sobre a renda para poder, com excedente, dar valores para aquelas pessoas que não têm uma dignidade de vida que o Estado repute ideal. E um sétimo princípio, que também está envolvido com a análise da regulação econômica do meio ambiente, é que um padrão de vida de um país depende de sua capacidade de produzir bens e serviços. Ou seja, o Estado também tem que garantir que haja investimento, produtividade, de forma que as pessoas possam consumir mais, que a economia possa girar e dessa maneira, elevar o padrão de vida. Se houver muitos entraves à atividade do mercado, certamente não vai haver uma alocação eficiente de recursos, certamente os efeitos deletérios do mercado vão se mostrar e aí será um mercado ineficiente, o que é ruim para toda a sociedade. Alguns conceitos que é importante nós termos em mente. Primeiro, a demanda. A demanda, ela é um comportamento dos compradores. A quantidade demandada de um bem qualquer é a quantidade desse bem que os compradores desejam e podem comprar. E tem a regra básica da demanda. Se o preço ele sobe, a demanda cai. Se o preço cai, a demanda sobe. Então, esse é um princípio que vigora de forma geral e veremos que tem algumas exceções. E há uma relação também entre demanda e renda. Muitas vezes, quando a renda decresce de uma determinada pessoa, a demanda também cai. Por um lado, mas há hipóteses em que mesmo a renda decrescendo, o consumidor leva os seus recursos remanescentes e faz elevar uma outra demanda. Por exemplo, a gasolina sobe demais, a renda também caiu e ele não pode mais usar o carro. Então a demanda pelo serviço público aumenta, sobre ônibus, por exemplo. E o preço? Muitas vezes acontece de o preço alterar os produtos, né? Em economia se chama dos produtos bens substitutos. Se o preço da manteiga sobe, a pessoa começa a procurar margarina. Se o preço do hambúrguer sobe, a pessoa começa a comprar cachorro-quente e vice-versa. Então, essa é a relação da demanda com o preço. Um caso prático que aconteceu nos Estados Unidos também. Cigarros. Cigarros é um mal que afeta a saúde pública. O Estado, tendo em vista os efeitos que o cigarro causa sobre a saúde, o impacto nas contas, resolve diminuir a demanda de cigarro. E como é que ele pode diminuir a demanda sobre os cigarros? Simples. Primeiro, ele pode atuar com base em estratégias de marketing, colocando nas capas de cigarro figuras de pessoas doentes, elencando para o consumidor os malefícios que o cigarro causa, tentando dissuadi-lo. Funciona. Pouco, mas funciona. Agora, há um outro componente. O Estado pode tributar o cigarro de uma maneira mais alta. Ficando mais caro, a demanda cai. Se o preço sobe, a demanda cai. E aí tem estudo nos Estados Unidos dizendo que a cada 10% de aumento no preço do cigarro, 4% se reduz o consumo, de uma maneira geral, mas 12% entre os adolescentes. Então, a cada 10% do preço, 12% menos de consumo entre os adolescentes. Tudo isso, a gente vai ver daqui a pouco, também se aplica ao meio ambiente. Só que os estudiosos também chegaram a uma outra conclusão sobre o preço dos cigarros. Conforme aumentava muito o preço do cigarro, tinha uma externalidade que eles não previam. Aumentava também o consumo de maconha. Porque a maconha ficava mais barata que o cigarro, subiu o preço do cigarro, os jovens acabavam indo comprar a maconha. E a oferta? A oferta, como o próprio nome diz, é um comportamento dos vendedores, né? A quantidade ofertada de qualquer bem ou serviço é a quantidade que os vendedores querem e podem vender. Também está relacionada ao preço do bem. Se o preço sobe, a maçã está cara, muita gente vai querer plantar maçã para vender, né? Se está baixo o preço, as pessoas substituem, deixam de plantar maçã e vão plantar o produto que estiver vendendo mais. Também tem uma relação muito íntima a oferta com o preço. E o preço de equilíbrio é aquele preço onde os compradores, a quantidade de bens que os compradores desejam e podem comprar,
acaba sendo igual à quantidade de bens que os vendedores podem vender. E aí o mercado está satisfeito e atingiu o ponto de equilíbrio. E a lei da oferta e da demanda? Muita gente usa a lei da oferta e da demanda nas suas conversas. Só que o significado não é bem esse coloquial. Tecnicamente, a lei da oferta e da demanda significa que o preço de qualquer bem se ajusta para trazer a quantidade ofertada e a quantidade demandada do bem para o equilíbrio. Essa é a verdadeira lei da oferta e da demanda, onde os bens tendem ao equilíbrio em relação ao preço. E o preço é a mão invisível. Pense na economia, aquele grande grupamento de pessoas, cada uma agindo por conta própria. O Adam Smith dizia o seguinte: é um teatro onde todo mundo, pensando em si mesmo, consegue realizar o bem comum. Nesse mercado totalmente desregulamentado, o que pode fazer com que as ações de milhares de pessoas sejam convergentes para fazer o que deve ser feito, ou seja, para fazer a alocação eficiente de recursos? Deixar a mão visível atuar. Esse denominador comum que organiza o mercado é o preço. O preço, numa expressão feliz de um economista americano, é a batuta com a qual a mão invisível rege a orquestra econômica. Um outro conceito, e vamos já terminando a fase dos conceitos mais simples, mas é um conceito extremamente interessante de ser estudado, é o conceito da elasticidade. A elasticidade é a medida da resposta dos compradores e vendedores às mudanças das condições do mercado e que nos permite analisar a oferta e a demanda com uma maior precisão. Existe a elasticidade de preço na demanda, ou seja, mede o quanto a quantidade demandada reage em função do preço, ou seja, quantos consumidores estão dispostos a pagar por aquele bem quando o preço aumenta. Existem dois tipos de demanda, a elástica e a inelástica. Um exemplo, pensem no trigo ou nos ovos, né? Vocês acham que se o preço dos ovos subirem, o preço subir dos ovos, haverá um maior ou menor consumo de ovos? Praticamente o mesmo. O ovo tem uma demanda que é inelástica. Não altera o comportamento do consumidor se o preço subir um pouco ou diminuir um pouco. Da mesma forma que o trigo. Agora eu vou comer 5 bolos por semana porque o preço do trigo ficou mais barato. Não, é uma demanda inelástica. Ou seja, inelástica é quando, variando o preço, a demanda não se altera. Já a demanda elástica é quando varia o preço, a demanda altera, aumenta ou diminui de forma muito rápida. Se, pensem vocês, aumentar o preço do iPhone, né? Pode ser que muitas pessoas não comprem o iPhone e passem a comprar um Samsung. Então é uma demanda altamente elástica, ou seja, varia a intenção do consumidor de acordo com o preço. Ele substitui o bem. Também existe a elasticidade de preço na oferta. Se o preço sobe, a oferta pode se manter constante ou pode ser alterada. Se ela se altera, quer dizer que é uma oferta, a relação é de uma oferta elástica. Se ela não se altera, ela é inelástica. Algumas aplicações desse conceito da elasticidade na demanda e na oferta. Vejam vocês o primeiro exemplo. O exemplo do trigo híbrido. Já começamos a entrar no geneticamente modificado. O trigo híbrido. Vocês acham que, se os pesquisadores desenvolverem uma nova espécie de trigo totalmente resistentes aos agrotóxicos, que produzem muito mais toneladas por hectare, essa nova semente será boa ou ruim para os agricultores? Alguém arrisca uma resposta? Quem acha que será uma coisa boa para os agricultores, levanta a mão. O Adriano acha que vai ser uma coisa boa. Também? Tá. Os economistas dizem que será algo muito ruim para os agricultores. Por quê? Quanto mais os agricultores produzirem o trigo, uma vez que a demanda do trigo é relativamente inelástica, haverá o quê? Uma maior oferta. Quando há uma maior oferta daquele produto no mercado, os consumidores podem escolher de quem vai comprar e o preço cai. Logo, os consumidores, de uma forma geral,
vão ser prejudicados. Por isso, muitos governos, quando vão tratar das políticas públicas em relação à questão agrícola, resolvem limitar a safra, ou como fez Getúlio Vargas, comprava ele mesmo o café, queimava o café para tirar de circulação e assim manter os produtores com um nível mínimo de lucratividade sobre a sua produção. Isso tem efeitos perigosíssimos no comércio internacional, mas não é o nosso caso de estudar isso agora. Um outro exemplo de produtos assim, a OPEP, na década de 70, 80, resolveu produzir menos petróleo para forçar o aumento do preço. Isso forçou também muitos países a procurarem novas alternativas. Exemplo 2, política antidrogas e aumento da criminalidade. Esse é um exemplo dos que eu acho mais interessantes. Vocês acham que o combate, uma política eficiente de drogas, deve ser feita contra o traficante ou contra os consumidores? Alguém tem alguma resposta? Tirando aquele terceiro gênero, que é um pouco de cada, que talvez seja o mais correto. Mas se tivéssemos só essas duas hipóteses, a política antidrogas deveria ser focada nos traficantes ou deveria ser focada nos consumidores? As penas, etc. Alguém se habilita? No traficantes? Eu acho que sob uma perspectiva jurídica dos traficantes, mas de uma perspectiva econômica do consumidor. Olha o que a economia diz sobre isso. Lembrem dos conceitos que nós acabamos de aplicar. O consumo de droga, ele é elástico ou inelástico? É inelástico. O cidadão é viciado. Não importa o preço, ele vai comprar a droga. Pois bem, imagine que fosse construído um muro gigantesco em torno do Brasil e quase não entrasse mais droga no Brasil. Diminuiu demais a oferta da droga. Quando a oferta diminui e a demanda permanece constante, qual é o efeito imediato? O preço aumenta. E aí nós nos deparamos com a questão da criminalidade. Aumento da violência. O cidadão que pedia esmola na esquina para comprar a droga, que tinha um preço razoável, já não consegue mais comprar. A consequência óbvia é que quando há uma política muito grande em cima dos traficantes, acaba elevando o preço da droga e gerando um aumento de violência nas cidades. Quer dizer que não se deve fazer o combate aos traficantes? Não, se deve. Igual o Henrique falou, deve juridicamente focar nos traficantes, mas economicamente também nos consumidores com uma política proativa de longo prazo. Por quê? Sendo o valor das drogas tendo aumentado, se no primeiro momento os consumidores vão praticar mais violência para ter dinheiro para comprar as drogas que estão no valor alto, outros potenciais consumidores não vão entrar nesse mercado, porque eles não vão conseguir comprar a droga. Vão estar desestimulados a comprar. Então, se a curto prazo pode ser algo catastrófico para a criminalidade, a longo prazo, trancafiando os traficantes, controlando a violência nas cidades, impedindo que novos consumidores entrem nesse mercado, a longo prazo o problema é relativamente equacionado. Sim, é uma solução das melhores possíveis, essa seria uma delas. Mas o fato é que, para você entender a relação do conceito da elasticidade, inelasticidade com relação ao preço, oferta e demanda, o aumento do combate às drogas em relação aos traficantes gera um aumento do preço das drogas e um aumento da violência nas cidades. Água. Acabamos de perceber agora um volume de seca, um período de seca muito grande em São Paulo. Reserva da Cantareira havia secado. Enfim, é um problema que o mundo todo enfrenta. E tem laboratórios, diversas cidades, estados pelo mundo, que já fizeram algumas experiências em relação à água. E há estudos mostrando que o aumento do preço da água em até 10% faz o uso desta água cair em até 12% para os consumidores. Mais ainda, quando o uso é agrícola, o aumento de 10% gera uma redução do consumo de água de 20% para os agricultores. Parece que a questão da água, como poderia ter sido feito em São Paulo, seria mesmo aumentar o valor do consumo de água, mas ainda uma solução, que eu vou falar logo adiante,
talvez até mais inteligente, concedendo a todas as pessoas, fazendo alguma distinção, porque seria algo mais meticuloso, mas uma certa cota de água para gastar, sendo que a pessoa que não gastasse essa cota de água pudesse vender para quem já gastou a dele. Talvez esse resultado, como provam outros experimentos, que não com a água, conduzissem aí sim a uma solução que, se não vai poder parar os problemas climáticos em relação à seca, fatalmente vai conseguir fazer que o uso racional, de acordo com o ponto de vista econômico e de mercado, ele consiga prevalecer e racionalizar o consumo de água. E os impostos? Como os impostos funcionam nessa economia de mercado? Os impostos, é intuitivo, desencorajam a atividade do mercado. Quando o bem é tributado, a quantidade vendida desse bem é menor. Se a demanda é inelástica, quem vai pagar pelo peso dos impostos? Os compradores. Já se a oferta, é inelástica, quem paga pelos impostos? Os vendedores. De uma maneira geral, na sociedade, acaba dando um empate técnico. Ambos acabam assumindo e custeando todo o peso dos tributos. O vendedor ganha menos e o comprador paga mais pelo valor de um bem tributado. E uma última questão, ainda trabalhar na questão da elasticidade. Nos Estados Unidos, num determinado governo, resolveram tirar dos ricos para dar aos pobres. A ideia é excelente. Como resolveram operacionalizar? Tributando os bens supérfluos. Vocês acham que a tributação de bens supérfluos, como iates, o caso concreto foi de uma indústria de iates, da indústria de barcos americana, mas barcos, aviões, carros superesportivos, vocês acham que uma tributação sobre esses bens realmente afeta os ricos ou não? A resposta, pelo menos na indústria de iates, é que não. O que aconteceu? A demanda pelos bens de alto luxo são altamente elásticas. Se ele não pode comprar o iate, ele compra o helicóptero. Se ele não pode comprar a Ferrari, vai fazer uma viagem de 100 dias pelo exterior. Vai ficar num hotel de luxo, constrói uma casa nova. Ele tem onde alocar o seu recurso. É uma demanda altamente elástica. Nos Estados Unidos, quando resolveram tributar a construção de iates, perceberam, depois de algum tempo, que a indústria de as fábricas de iates, barcos, etc., estavam demitindo e muitas tinham sido fechadas. Por quê? A oferta, ao contrário da demanda, a oferta é inelástica. Ele tem que produzir um determinado número de iates por ano para poder vender e pagar os seus construtores. Como já não vendia, tinha que arcar com prejuízo. O resultado era demissões, fechamento de empresas. Isso é um caso concreto acontecendo nos Estados Unidos para mostrar que a tributação em alguns bens supérfluos, às vezes não acaba atingindo o resultado esperado pelo planejador, o regulador. Falha de mercado. Agora já vamos entrar em algo que já foi dito hoje de manhã, a Cláudia também falou, eu já abordei 2 ou 3 vezes, que vamos chegar nas externalidades. Um mercado eficiente é aquele mercado que, perfeitamente livre e competitivo, as leis da oferta e da demanda conseguem fazer que determinado produto seja produzido pelo seu menor custo e seja comprado pelo seu maior valor. E aí acaba gerando um maior bem-estar econômico na sociedade. Só que algumas vezes o mercado tem falhas e não consegue fazer com que essa solução ótima se realize. Quais são as principais falhas? O poder de mercado, que são quando poucas pessoas, ou uma ou outra, compradores ou vendedores, acabam manipulando preços, deslocando o preço de equilíbrio da oferta e da demanda para algo que seja mais próximo do interesse próprio dele e não da sociedade. É uma falha. E tem as leis antitrust, etc., que regulamentam essa falha. Mas também tem um outro tipo de falha, que são as externalidades. Vocês já ouviram falar isso hoje? Tem externalidades positivas e negativas, e são aquelas consequências do mercado que extrapolam a relação entre vendedor e comprador e atingem terceiros. Pois bem, vamos então num outro assunto que já foi falado várias vezes, que é a tragédia dos comuns, que tem origem, essa expressão
no livro do Garrett Hardin e, se voltarmos no tempo, tem origem também em Aristóteles. Aristóteles já dizia: o que é comum a muitos é o que recebe menos cuidados, porque todos têm maior preocupação com o que é seu do que com aquilo que possuem em conjunto com os outros. Ou seja, os recursos comuns que estão disponíveis a todos têm como externalidade negativa que o fato de uma pessoa começar a utilizá-lo reduz a possibilidade de uma outra pessoa utilizá-lo. O exemplo clássico, já foi dado aqui várias vezes, que é o da pastagem. Determinada comunidade, onde todos levam as suas ovelhas para pastar, como cada uma quer maximizar o seu benefício, como a Cláudia colocou, acaba por esgotar aquela propriedade. O teorema de Ronald Coase, ele diz o seguinte, que uma externalidade, como esse caso das ovelhas, poderia ser resolvida desde que as partes envolvidas se entendessem e delimitassem os custos, benefícios que cada um poderia pagar ou abrir mão para poder gerar um benefício ótimo economicamente para aquela situação. O problema do teorema de Coase é que são os custos de transação. Imaginem vocês, esse exemplo das ovelhas ou um exemplo de alguém que joga lixo, poluição no rio. O custo de transação é muito alto. Para aquele produtor que está preocupado com o bem social, chamar todos os demais para chegar num acordo, para dizer quando cada um pode colocar a sua ovelha, vamos fazer um rodízio, a pastagem, um manejo sustentável, é muito trabalho. Deixa as ovelhinhas lá para pastar. Então, como o custo de transação é muito alto, inviabiliza o acordo. Por isso que o Estado tem que intervir, que é aquele princípio 6 que nós falamos agora há pouco. Os governos podem agir para melhorar o mercado. E o governo, como ele pode corrigir essas falhas de mercado? Ele pode corrigir através das políticas de comando e controle, basicamente a regulamentação, e as políticas baseadas no mercado. Por exemplo, a tributação. Não apenas essa, mas a tributação é o principal exemplo. Política de comando e controle e as políticas baseadas no mercado. Lincoln já dizia que o governo tem de fazer pelas pessoas o que é preciso fazer e que elas não conseguem fazer através do seu esforço individual ou não conseguem fazer tão bem. O controle da poluição, por exemplo, satisfaz esse critério. Pela vontade individual, elas não conseguem ou não se sentem estimuladas economicamente para fazer o controle da poluição e o Estado tem que intervir. No caso das ovelhas, o que o Estado poderia fazer para corrigir aquela externalidade? O Estado poderia, primeiro, ter tributado a entrada das ovelhas naquela pastagem. Poderia ter regulado o uso da pastagem ou ainda vendido licenças para a pastagem. E aí, cada um dos atores, ou cada um dos pastores, melhor dizendo, entrariam em acordo entre si pelo preço da licença e negociariam e acabariam atingindo um estado ótimo econômico para aquela situação. E, por fim, poderia também delimitar a propriedade, colocar cada proprietário com as suas ovelhas e lá resolvido também o problema econômico, uma vez que cada um cuidaria melhor do que é seu, do que é de todo mundo. Para vocês terem uma ideia como isso é aplicado em matéria ambiental, na África, eles têm procurado resolver o problema da caça de marfim com os elefantes. Como? Uma vez que eles constataram que os elefantes continuavam sendo mortos, ainda nas reservas públicas, eles resolveram delimitar as propriedades e autorizar que os donos da propriedade pudessem fazer uso econômico dos elefantes, qualquer uso, inclusive a morte. Os países que fizeram isso deram a propriedade dos elefantes, que já não é mais pública, mas passou a ser de proprietários, a população de elefante cresceu. Nos países onde a população de elefante continua em reservas públicas, pouco fiscalizadas, a população diminuiu. Então, é uma forma que o Estado tem de regular. É como se fosse, numa expressão feliz do John Macmillan, é como se fosse a questão dos esportes. Tentem fazer essa analogia. Nos esportes, é cada um por si, todo mundo querendo ganhar do outro. Só que para o esporte funcionar, ser um espetáculo, todo mundo assistir e todo mundo se beneficiar daquilo, tem que ter regras.
penalidades, expulsões. O mercado é a mesma coisa. Está todo mundo pensando em si, todo mundo querendo ganhar. Para funcionar bem, tem que ter regras. E as políticas de comando e controle e as políticas baseadas no mercado são as regras que vão já auxiliar o mercado a funcionar melhor. A política de comando e controle. Mais uma. Como vocês podem ver por essa extensa lista, são as normas governamentais que tornam alguns comportamentos ora obrigatórios, ora proibidos, visando sempre atingir um bem comum. No caso, proteger o meio ambiente. Nós temos lá Política Nacional do Meio Ambiente, que traz diversas normas em que são reguladas as ações governamentais, zoneamento ambiental. O que é o zoneamento? Quando a cidade pode deslocar as indústrias poluidoras para um determinado lugar. O estudo de impacto ambiental, o licenciamento, várias normas estão na Política Nacional do Meio Ambiente. E todas aquelas outras políticas são políticas públicas de regulação econômica do meio ambiente, tornando ora obrigatório, ora permitido determinadas condutas, sempre visando aqueles objetivos que, ao fim e ao cabo, são relacionados com o meio ambiente. O desenvolvimento sustentável da agricultura, mudança do clima, resíduos sólidos, biodiversidade, enfim. Isso aqui é um exemplo claríssimo da regulação econômica do meio ambiente sendo aplicada. Mas existe uma outra forma, que são os tributos e incentivos fiscais. Já dissemos, as pessoas reagem a incentivos. O imposto gera um acréscimo no preço, afeta a demanda, afeta a oferta. Com esse instrumento, pode o Estado tentar regular uma determinada agressão ao meio ambiente. Por exemplo, imaginem vocês duas fábricas. Só para deixar claro, né? Eu coloquei no quadro, mas não falei. Esses impostos que atuam para proteger o meio ambiente são geralmente chamados de impostos de Pigou, em homenagem ao economista Arthur Pigou, que era um defensor fervoroso dessa forma de tributação para proteger o meio ambiente. Então, vamos aos exemplos. Imaginem vocês duas fábricas. Uma fábrica de aço e uma fábrica de papel. As duas produzem um determinado número de poluentes e jogam no rio. A sociedade reclama a solução. Aquelas fábricas são poluidoras. O Estado resolve intervir e tem na sua frente duas opções. Primeiro, a regulação. Ele pode dizer, uma vez que a poluição é inevitável, ele pode dizer, então, e a Constituição estabelece essa possibilidade de limites, e nós temos vários limites no ordenamento brasileiro, de poluição sonora, poluição do ar, etc. Mas o Estado estabelece para a fábrica um limite. Só podem poluir até X toneladas por ano. Mas ele tem uma segunda opção. Se você produzir mais do que X toneladas por ano, você vai sofrer um tributo de tantos reais para cada tonelada. Na opinião de vocês, qual é a melhor solução para diminuir a poluição? O Estado colocar para a fábrica de papel e para a fábrica de aço um limite máximo de poluição que eles podem produzir por ano, ou deixar um pouco mais livre, determinando que eles paguem um tributo, paguem para poluir, através de um tributo ambiental incidente sobre aquela poluição. Alguém acha que a tributação é mais eficiente? Alguém acha que o controle simples e reto seria mais eficiente? Pois bem, os economistas entendem que os impostos são economicamente mais eficientes para poder diminuir a poluição. Como? Se uma fábrica de papel e uma fábrica de aço estão poluindo, não necessariamente elas têm os mesmos custos para impedir a poluição. Se elas podem poluir, de acordo com uma regulação, até X toneladas por ano cada uma, pode ser que a fábrica de papel consiga facilmente atingir aquele objetivo. Mas a fábrica
de aço não. Ela tem que ter um custo muito maior para atingir aquele objetivo. Qual é o incentivo da fábrica de papel continuar reduzindo a poluição? Se ela está no limite e já não tem mais custo sobre aquilo, já atingiu? Nenhum. Ela para por ali. A fábrica de aço vai ter que continuar investindo mais para poder cada vez mais diminuir a poluição. O monitoramento também dos limites não é tão fácil. Já pelos impostos, ambas as fábricas têm um incentivo econômico muito claro para poder reduzir a poluição. A fábrica de papel, ela reduz a poluição, só que ela investe nisso, porque cada vez que ela reduzir, ela vai pagar menos. Vai ter um lucro maior. A fábrica de aço também. Apesar de ela estar reduzindo, se ela investir mais, ela vai conseguir maior abatimento dos impostos. Agora, existe ainda, os economistas chamam a atenção, para uma terceira solução, que segundo eles, seria ainda uma solução melhor, que seria a venda de licenças de poluição. Ao invés de regular ou tributar, cria-se uma cota de poluição e vende essas licenças. A lei do ar limpo americana, de 1990, trouxe essa hipótese. E os estudos posteriores chegaram à seguinte conclusão, que a venda de licenças é de 2 a 10 vezes melhor que a regulação e que os impostos. Na prática, os impostos são melhores e ainda a venda de licenças negociáveis em um mercado de licenças para poluição se revela ainda um instrumento muito melhor para diminuir a poluição. Estamos falando em externalidades. Agora vejam vocês um exemplo claro de externalidades que eu acho que todos vocês já sofreram. Todo mundo aqui já viajou para o exterior. Essa é uma constatação que fez a revista The Economist, que é a seguinte: os pais que viajam com crianças pequenas no avião. É uma externalidade negativa. A criança já paga menos, senta ao lado, num voo internacional de 12 horas, e fica o tempo todo chorando. O Rodrigo e a Luciana levavam 3. Imagina quem estava ao lado deles. O que a revista The Economist ela fala? Diz o seguinte: apesar de ser politicamente incorreto falar nisso, é uma externalidade negativa. O sujeito que compra uma passagem para viajar à noite no avião, ele quer poder pelo menos dormir. E não tem que ficar acordado o tempo inteiro com uma criança ao lado chorando, ou mais de uma. E ela chega a uma solução. Para resolver essa externalidade, corrigir essa falha de mercado, e ela até faz uma brincadeira. Onde está a mão invisível que quando a gente precisa dela, não dá umas palmadas na criança não chorando no avião? A solução seria cobrar mais dos pais que vieram com crianças, e mais do que isso, cobrando mais, estabelece uma área do avião separada para essas crianças chorarem, e quando todos estiverem chorando juntas, cada pai vai ter um incentivo muito forte para fazer a dele ficar quieta, para não acordar a outra e não desencadear o choro coletivo. E mais do que isso, como elas vão estar pagando mais para poder viajar no avião, esse valor pago a mais, a companhia aérea poderia subsidiar ainda assentos para aquelas pessoas que eventualmente queiram sentar perto da zona de guerra, deixando os demais passageiros tranquilamente acomodados com preço justo na área mais à frente do avião. Eu que tenho filho pequeno, eu sei o que é isso, é difícil, viu? Estou lá com meu filho quase dormindo, daí alguma menina está com dor no ouvido por causa da pressão atmosférica, começa a chorar, daí acorda o meu que chora, acorda o vizinho, daí quando a gente percebe, está todo mundo chorando e ninguém mais consegue dormir no avião. Mas é uma aplicação prática de conceitos que estamos vendo até agora num ato cotidiano. Agora, exemplos de externalidades e de atuação governamental. A fumaça... Tá bom. Terminando. Me encaminhando ao final. Aplicação prática dos exemplos de externalidade e atuação governamental. A fumaça produzida pelos carros. Uma externalidade negativa. Como o Estado pode... como o governo pode diminuir a poluição causada pela fumaça dos carros? Pode, primeiro, um caso aconteceu no Brasil, e o Supremo falou que é constitucional. O Distrito Federal determinou que cada caminhão instalasse lá um produto ou um aparelho para diminuir a poluição dos veículos e se sujeitassem a uma inspeção veicular anualmente, pagando uma taxa. O Supremo falou que era constitucional. Há também uma norma do Ministério da Agricultura, ou da Minas e Energia, não me lembro, obrigando a colocar um determinado tipo de produto
que acresce o custo do frete nos caminhões, porque na combustão o produto que sai dos escapamentos é muito menos tóxico. E também pode tributar a gasolina ou o carro, porque tributando a gasolina ou o carro, diminui o consumo de gasolina e carro, diminui o congestionamento e a poluição, eventualmente. Não sei se vocês viram essa notícia do Fantástico. A pesca da piracatinga. Alguém já ouviu falar nisso no Amazonas? Pois bem, a piracatinga é um peixe chamado de lixeiro do rio, que é vendido, é um comércio que gera 34 milhões para os ribeirinhos da Amazônia. É vendido principalmente no sul ou sudeste, chamado filé de douradinha. O problema da pesca da piracatinga é que eles estavam matando os botos, porque a carne do boto é gordurosa, e colocava no chão a carne do boto, vinha aquele monte de peixe, eles só pegavam o peixe e levavam embora. Matavam botos para poder alimentar as piracatingas. Só que o boto é uma espécie em extinção. O Estado já regulou. A pessoa que foi flagrada matando um boto vai presa. Só que o problema, de novo focando no traficante, ou seja, no cara que está matando o boto. A fiscalização era pequena, a Amazônia é gigante, não tinha fiscais. Aí tiveram uma outra ideia. Proibiram a pesca de piracatinga e começaram a fiscalizar os frigoríficos. Se encontrassem um frigorífico com esse tipo de peixe, ele era multado e o peixe apreendido. Resultado, entrou agora em 1º de agosto, mas a matança de botos diminuiu na Amazônia. Então essa é uma atividade do governo que corrigiu uma externalidade negativa, que era a matança de um peixe em extinção. Meio ambiente cultural, né? Um outro exemplo. É uma externalidade positiva nós passarmos em frente um monumento histórico e apreciarmos aquele movimento. É o bem cultural que a Constituição protege. Só que, na regulamentação atual, a pessoa que compra um bem histórico, ela primeiro vai ver se não foi tombado. Se não foi tombado, ela vai lá e tomba ele, no sentido de demolir, antes que venha o tombamento, onde ela vai ficar presa com aquele bem durante centenas de anos sem poder fazer nada, nem exploração comercial às vezes. Não é? Então, há dezenas, centenas de bens espalhados pelo Brasil sem manutenção adequada, porque o tombamento tem regras que prejudicam a exploração comercial muitas vezes. Qual seria, talvez, a solução ótima para esse caso? Uma atuação governamental. Conceder incentivos mais fortes, econômicos, não apenas uma isenção de imposto, mas mesmo subsídios, para que a pessoa pudesse deixar aquele patrimônio histórico conservado para o deleite da população, que é uma externalidade positiva. Poluição sonora. Como é que o Estado regulamentou a questão da poluição sonora? Criando as contravenções, né? Então, a buzina é muito boa, porque consegue evitar certos perigos do trânsito, mas, por outro lado, à noite, perto de hospitais, é uma externalidade negativa. Para corrigir, tem lá os níveis de poluição sonora, a pessoa pode ser autuada com uma contravenção. Lançamento de resíduos em rios. É uma externalidade negativa. Qual que é a solução? Uma delas, o zonamento ambiental. Tiram essas empresas que jogam lixo em rio e proíbem de se instalar perto das margens. Jogam longe das nascentes e beiras de rio. Pesquisa de novas tecnologias ambientais. É uma externalidade positiva, né? Quanto mais se investe em pesquisas ambientais, o Estado assegura a propriedade do resultado dessa pesquisa, todo mundo ganha. Não dá para aferir, mas todo mundo ganha com produtos com menos poluição, mais saudáveis, enfim. São as externalidades positivas também reguladas por uma forma de atuação governamental, especificamente, que é o subsídio. Eu tinha mais alguma coisa para falar para vocês, mas o tempo já se encerrou, o assunto é grande, passa muito rápido. E só para finalizar, tem a Constituição, falamos em regulação econômica, nós estamos falando de atuação do Estado. A Constituição disciplina como o Estado pode atuar. Ela distribuiu as competências. Qual é o problema das competências? O problema é que, em matéria de meio ambiente, existe um condomínio legislativo, seja da competência privativa da União, que fala em recursos naturais e águas, é privativa. O que é privativa? Só a União pode legislar. Só a União pode legislar sobre o sistema financeiro. Aqui no Rio Grande do Sul, uma entidade quis emitir moeda, alguma coisa assim. O Supremo falou que era inconstitucional. Só a União pode legislar sobre relações de trabalho. Teve uma lei de Santa Catarina que quis proibir a discriminação racial no comércio, inconstitucional. Então, é privativa. Só a União pode legislar sobre águas e recursos naturais. Só que nós temos também a competência administrativa, que incumbe ao Estado, municípios e União defender e proteger o meio ambiente. E tem várias hipóteses.
Só que, quando alguém dá os fins, a Constituição, ela também dá os meios. Se ela deu o fim, que é para fazer isso, ela dá os meios, porque o Estado só pode fazer o que a lei permite. Ou seja, o município pode legislar para proteger o meio ambiente. É pacífico isso. Não há hierarquia de lei, não há um monopólio de legislar sobre o meio ambiente, há um condomínio legislativo onde reina a incerteza jurídica. A análise dos precedentes do Supremo demonstra que o Supremo não tem uma posição definida. E pior, a incerteza legislativa se soma à incerteza da jurisprudência. Vou dar 3 exemplos para finalizar. Imaginem vocês o caso de Bonito. Bonito é uma cidade do Mato Grosso do Sul com riquezas de água maravilhosas. A União diz que a pesca é permitida em determinadas hipóteses. Vem o Estado do Mato Grosso e diz o seguinte, não, é permitida a pesca. Aí vem o município de Bonito e fala assim, não, nessas águas ninguém pesca. Qual lei deve prevalecer? A de Bonito, local, ou a lei do Estado? Não, o Supremo não decidiu sobre essa questão. É um caso paradigmático. Não decidiu. Mas decidiu sobre outros. O caso do amianto, por exemplo. O Supremo proibiu a produção... O Estado de São Paulo proibiu a produção de amianto. Mas ele percebia que caminhões de amianto passavam pelo seu território. Ele resolveu proibir também o trânsito de amianto pelo território de São Paulo. Chegou no Supremo essa questão, Joaquim Barbosa, relator, conclusão, a lei de São Paulo é constitucional. O Estado de São Paulo pode proibir que o amianto circule e seja produzido em São Paulo, ainda que uma lei federal diga que possa. Por quê? Analisando vários precedentes, porque deve prevalecer a lei que mais protege o meio ambiente, a lei que mais protege a saúde. Parece claro. Só que, recentemente, veio um outro precedente, da cana-de-açúcar. O Estado de São Paulo tem um programa para diminuir as queimadas da palha de cana-de-açúcar. A lavoura de subsistência, uma mecanizada, ao invés de ir lá recolher os farelos de cana, põe fogo em tudo. Aquilo sobe, polui a atmosfera e na casa de vocês, para quem mora no interior deve ter percebido, você abre a janela de casa, entra um monte de fuligem na sua casa. O ministro Fux, relator, agora recente, faz aí questão de menos de um mês, deu a decisão. Nesse caso, a lei de Paulínia é inconstitucional. O município que proibiu a queima de palha de açúcar, devendo ser válida a lei estadual. Com o raciocínio do ministro Fux, nesse caso da queima da palha de açúcar, apesar de ser legítimo o interesse do município em proteger a saúde dos seus moradores, essa lei municipal deve estar minimamente conforme à lei estadual. Ou seja, nunca uma lei estadual agora vai poder contrariar uma lei estadual, uma lei municipal poder contrariar uma lei estadual ou federal sob o pretexto de proteger melhor os seus habitantes, proteger melhor o seu ambiente, como determina a Constituição. Enfim, agradeço a paciência de vocês em me ouvir. O tema comporta vários desdobramentos, é um tema instigante para mostrar como é que esses conceitos econômicos devem ser levados em conta, não apenas pelos legisladores, vocês viram que eles precisam, mas também pelos operadores jurídicos na hora de dar a sentença. Se aplica, inclusive, quando o juiz resolve dar um leito para o hospital, julgando um caso concreto, fora da fila do SUS. É um caso típico de economia. O cidadão reage a incentivo. Se ele percebe que ele pode furar a fila indo pelo judiciário com um custo menor de transação, ele vai. E o judiciário passa a ser o operador de política pública da saúde. Então, os conceitos econômicos servem também para isso. Então, novamente, obrigado pela compreensão de vocês. Espero ter podido colaborar, ainda que numa linguagem simples, aí, bem simples, né? E estou à disposição para dúvidas, trocar ideias. Enfim, obrigado pela presença e pela paciência. Muito obrigada pela palestra, muito boa. O tema realmente é um tema propício a tratamento pela análise econômica do direito. Eu não conheço muito a análise econômica no direito ambiental, mas sei que é bem prolífico. E gostaria de saber se tem alguém que queira fazer alguma questão, alguma pergunta. Está aberta a palavra. As pessoas reagem a incentivos. Os horários. 18 horas. Exatamente. Só fiquei com uma pequena dúvida, né? Acho que não precisa do microfone, o espaço é pequeno. Eu gostei muito da palestra, até lembrei do Free Economics, e até
Minha avó no direito de falar do Furlan Economics, porque realmente a vastidão de exemplos foi muito feliz e acho que isso enriquece uma matéria mais leve, que é um tema que é área para a maioria das pessoas, inclusive para mim. Eu só fico com uma pequena dúvida dessa questão do tráfico de entorpecentes, porque veja bem, o custo para você fiscalizar os usuários aparentemente é superior ao custo para fiscalizar os traficantes. Não estou nem tocando na questão moral, essa nem se fala, é o bandido ou até a vítima, enfim. Mas esse exemplo, eu sei que o exemplo serviu só para ilustrar no princípio, né? Não é para discutir o exemplo, mas não te gera também essa dúvida? É esse exemplo específico que é uma coisa que volta e meia surge no debate no Brasil, se deve criminalizar? Eu também tenho essa dúvida, assim. Posso? Pode, por favor? Posso pegar carona com a pergunta? Não, freerider. Eu acho que, então, eu acho que o Anderson ele fez realmente uma síntese consolidada, mas todas essas matérias são polêmicas. Não há nenhuma afirmativa em relação a isso. Parece que o que a economia faz é levantar pesquisas empíricas que permitam que sejam visualizadas consequências não entendidas de antemão. Mesmo porque a economia reconhece a presença forte de normas sociais que estão em locais e que as pessoas não conseguem agir em desacordo com essas normas sociais, elas são extremamente ricas. Então, uma solução que é contextual sempre, né? Então, acho que imagino que responda um pouco a pergunta, porque muito embora eles acrescentem matéria para você decidir, eles não batem martelo. Tudo isso está muito polêmico, mas quem levantou esse ponto de vista estava levantando um ponto de vista que poderia não ter sido percebido anteriormente, talvez, né? Exatamente. De que era mais fácil coibir, talvez, por um lado ou por outro, não sei, quer dizer. Mas totalmente de acordo. Mas geralmente, mas é verdade, assim, a economia não fecha, ela não diz que é melhor subsidiar ou que não é. Ela põe na mesa dados, né? Ela procura sempre encontrar aqueles efeitos não previstos pela atuação deliberada do legislador. Porque, muitas vezes, a atuação do legislador, mesmo se comportando como um planejador benevolente, pode gerar, agindo na melhor das intenções, pode gerar um efeito adverso, uma externalidade negativa. Mas, realmente, eu agradeço o elogio, Eduardo, e sobre a questão de fundo, eu também tenho essa dúvida, assim. Me arvorei num autor, mas realmente o custo para fiscalizar o usuário remete àquela questão: deve aumentar a punição do usuário de droga ou não? A pesquisa que eu fiz, assim, a maioria dos economistas segue por esse caminho, de que é melhor combater fortemente o usuário, né, porque vai gerar maiores efeitos. Embora no Free Economics tenha uma passagem dos usuários de crack, né? Por que os usuários de crack, nos Estados Unidos, os próprios traficantes abandonaram o crack e passaram a traficar só maconha, heroína, porque economicamente o crack era inviável, apesar de dar um lucro ali muito fácil, o dinheiro vem sempre, a longo prazo, eles também pensam economicamente, os usuários de crack acabavam se matando, e matando uns aos outros. E reduzia a demanda ficar traficando crack. Daí eles resolveram, nos Estados Unidos, traficar maconha, heroína, cocaína, que mantém a demanda constante por mais tempo. Alguém mais? Bom, então vamos considerar encerrada no dia de hoje. Amanhã eu verifiquei aqui, vinham alguns professores muito bons. Além do professor Luciano Tim, que vocês já conhecem, vinha o professor Bruno Salama, que é da Fundação Getúlio Vargas, ele dá aula em Harvard, ele é muito bom, ele entende de common law, tem publicado bastante artigos. E o professor Marcos Nóbrega também, ele estava fazendo PhD lá em Lisboa, quando eu estava lá, é professor de Recife, e ele tem estado ministrando palestras no mundo inteiro, no MIT, Harvard. Eu nem imaginava que ele fosse ter agenda para nós. Igual a gente, né, Cláudio? E ele tem, e ele tem muitos insights sobre licitação administrativa, contratos administrativos, então espero que vocês gostem amanhã. Tchau, então, boa noite, obrigada pela presença. E eu vou dar...